descuida em momento algum. E você, né? Thaís, o que seria o diferencial, na sua perspectiva, do time de vocês no mercado? Não, isso aqui a gente tem como algo que é um diferencial. O diferencial que eu penso é fazer com amor. Se o cliente escolheu, né, estacionar o carro dele ali, na nossa loja, né, que seja qualquer uma delas, então Deus o enviou ali, né? Então ele escolheu a nossa loja para ir comprar, ir em busca de algo que ele precisa, resolver algum problema que seja, né? Então, é atender com amor. Eu até falo com o nosso time, é estender um tapete vermelho mesmo, independente do produto que a pessoa foi buscar, né? Então, a gente fazer o melhor para aquela pessoa que está entrando ali. O diferencial que eu passo para minha equipe é isso, é atender todos mesmo com amor, com carinho, tentar solucionar o problema mesmo. Nem porque a gente trabalha, a gente tem o pós-venda, porque, por exemplo, piscina, às vezes pode, travou minha bomba aqui, vou receber visita. Não, tem que resolver o problema do cliente. Por quê? Porque ele escolheu a nossa empresa para comprar. Então, para ele ter... Nós fomos escolhidos, né? Nós fomos escolhidos, né? Então, é fazer o melhor mesmo para aquele cliente, né? Para ele... Porque, pastor, hoje, né, nós vemos no mundo atual, né, o marketing, tudo, vender é marketing, digital, né? A era digital, então, mais o boca a boca, o cliente chegar e falar assim, olha, eu gostei muito de atender, de ser atendido na Inovar, de comprar na Inovar, então, o boca a boca, ele é diferente de qualquer outra propaganda, né? Para mim, assim, é muito gratificante, para mim, para o Hélio, eu ouvi isso, até mesmo ontem a gente foi até um cliente e ele falou com a gente, ele falou assim, olha, antes mesmo de você me conhecer, você já estava fazendo o melhor por mim, porque tinha um construtor que estava fazendo a obra dele. Então, ouvir aquilo ali para mim, pastor, é gratificante. É saber que a missão que Deus colocou no nosso coração, fortalece a gente para a gente poder seguir mais à frente. Né? Fortalece demais, fortalece muito. Mas e que isso é bom também? Porque mostra também, por mais que a gente está no mercado, que você hoje tem muitos meios para divulgar os seus produtos, sua empresa, etc. Você pode fazer captação de imagem, vídeo, foto, etc. Você pode ter um marketing e tem que ter, porque o mercado exige, mas também existe algo também, né? Se você existe algo sobrenatural. Não, mas eu quero dizer assim, se você tem um marketing fora da curva, esse marketing, beleza, ele vai trazer pessoas, vai trazer clientes. Só que esse cliente, a hora que ele entra no grupo, ele entra na empresa, ele entra na loja, ele entra naquilo que o marketing puxou ele, a distância não pode ser discrepante. O que acontece às vezes? Há pessoas que focam muito às vezes no marketing. Só no marketing. E esquece dessa questão que vocês falou. Tratamento. Um atendimento empático, um atendimento acolhedor, um atendimento técnico, um atendimento humano, pessoas preparadas, sentar, dar atenção ao cliente, olhar nos olhos do cliente, né? Porque não adianta às vezes, pelo menos assim, minha percepção, né? Se você também tem um marketing muito grande, mas não tem, você não tem quem faz com amor, você não dá atenção pro cliente. Deixa meio jogado. Então eu digo assim, o bom marketing tem que andar junto com a empresa. Isso. Né? Porque não adianta você você faz como se diz, bons anúncios, etc. A pessoa até é atraída até o ambiente, mas chega lá, poxa, ela não foi tudo, fica a ver navios, a imagem passou, né? Fica a ver navios, ninguém aborda, ninguém se interessa, né? Quantas coisas a gente vê por aí às vezes, Com né? certeza. Que a pessoa ela entra para comprar alguma coisa num lugar e às vezes a pessoa... Então, o que é bacana que vocês estão falando da empresa de vocês, né? Do grupo Inovar, é o seguinte, é que a pessoa ela pode ter certeza de que ela vai ter um bom atendimento, independente dela fechar ou não. Com certeza. Porque nem sempre aquela pessoa que diz não ali, né? O não, ele perpetua para sempre. Nem sempre um relacionamento que foi gerado, ele vai se converter numa venda, né? E ainda que não se converta hoje, às vezes por um bom atendimento, ela vai lembrar de você no futuro. Ela vai lembrar e no amanhã ela pode voltar. Ela pode voltar. Né? Então assim, eu acho que isso é o bacana de vocês. Vocês são jovens, né? Vamos assim dizer, estão empreendendo, adquiriram experiência, tanto que ampliaram para outros segmentos,
né? Mas acho que manter essa identidade, né? De acolher, de dar um bom atendimento, de dar atenção, independente da pessoa. Hoje eu estava conversando com uma pessoa que prende uma área e ela disse, olha, se o nosso marketing fosse distante do nosso atendimento, eu perderia praticamente todo o meu lucro. Por quê? Porque ele disse assim, a maioria das pessoas que vêm no segmento que ele trabalha, estava dizendo assim, são pessoas de povoados, pessoas da roça, pessoas que juntam um dinheiro ali e veio. Então, às vezes, quando essas pessoas às vezes chegam, a aparência delas pode parecer, para algumas pessoas, né, entre aspas, essa pessoa não vai comprar, não vai vender. E ele fala o seguinte, ele falou para mim, a importância do marketing andar alinhado com o atendimento, que não faz acepção de ninguém, que trata todo mundo bem, etc. Porque disse, a maioria das pessoas que entram no meu segmento, elas não parecem que vão investir ali o que vão investir. São pessoas, às vezes, mais simples, que trabalhou, juntou um dinheiro na roça, e ela vem para o meu empreendimento aqui, e etc. E a hora que ela chega aqui, o meu time atende ela como atende qualquer pessoa que vier aqui, com roupa, etc. Então, o padrão é o mesmo. É o mesmo. Então, é bonito ver vocês falarem isso, por quê? Porque acho que isso é o que faz a diferença numa boa empresa. É o diferencial. É o diferencial. Ela olhar para quem está ali, independente se vai fechar ou não tá olhando para a aparência, para nada, vamos te atender bem aqui. Para quê? Para que você, ao sair daqui, tenha o seu problema resolvido, ou tenha pelo menos mais clareza no que você necessita, e assim você tome a sua decisão. Então, quando a gente bate um papo com pessoas que empreendem como você, acho que isso é o bacana, a identidade, o DNA da empresa. Outro ponto também, muito importante, é a humildade. A humildade que eu tinha quando eu comecei é a mesma hoje. É a mesma. Às vezes deixou subir pra cabeça? Não deixou. Às vezes vai gente lá na empresa e às vezes nem sabe que eu sou dono, né, Thaís? Isso. Às vezes nem confunde, sabe. Às vezes veio eu, às vezes essa semana mesmo eu tava lá, tava um pouquinho sujo o piso lá, eu peguei um pano, eu mesmo fui lá e passei o pano, enchi um baldinho d'água lá e... Então, acho que a humildade também é muito importante, né? Aqui, hoje, lá, Thaís, se alguém procura o Grupo Inovar, ele pode começar do zero, quer construir uma casa, construir, um exemplo, algo. Hoje vocês dariam esse suporte do zero? Hoje, Natanael, para quem está pensando, só pensando, às vezes nem já vai começar, mas está pensando em construir, procura a gente porque a gente tem muita solução. A gente tem muita solução para oferecer. Não é só vender material. Eu não tô lá só para vender material. Eu tô lá para ajudar pessoas. Se a pessoa às vezes, mas construir é difícil, eu não tenho paciência. A gente tem a casa pronta para vender para a pessoa. Então se a pessoa também ela não quer esse processo. Ela não quer esperar, de escolher torneira, de ficar ali escolhendo qual cano, que marca que usa, já entrega pronto. Então a gente vende a casa desmontada e montada, né? Que bacana. Se precisar também, a pessoa fala, mas eu olhei o financiamento, mas não vai dar para fazer tudo o que eu preciso e tal. Então a gente consegue norteia ela. A gente tem recursos próprios lá para lá da empresa, financiamentos próprios que a gente faz direto lá na empresa. Obra, que bacana. Então a gente tem uma diversidade muito grande, porque a gente tá para ajudar pessoas. E como e para manter tudo isso, Thaís, como é que é? Tem umas férias aí no ano, tem uma data, tira uns 3 dias, como é que é? Precisando de 3 meses, pastor. Como é que vocês fazem? Estipula um período para, vamos dar uma pausa Vou aqui. confessar que vamos dar uma viajada aqui, como é que tá? Como é que é? Como é que funciona? A gente deve estar aí quase umas 3 férias vencidas. Com certeza. Estamos precisando. Correria. De 3 a 4. Mas que bom. Mas tem que tirar o tempinho. Tem que tirar. A gente tira. A gente tira porque a gente precisa recarregar a nossa energia. Se a gente não recarregar, a gente não vai conseguir. Ele tá metido a sair de moto com você, Thaís, ainda ou não? Ainda, pastor. Tá ainda caso dias pra longe? Arruma uns probleminha de coluna. Não, mas um passeio ou outro faz, mas não muito longe. Mas não muito longe, né? Vamos muito longe. Mas a gente vai realizar um sonho ainda. Dá pra conciliar? Quer dar uma volta ao mundo, aí tem que esperar um pouco. Tá igual aqueles caras que saem e pegam uma moto e atravessa o Brasil. Eu acompanho um casal no Instagram que eles vão ficar quanto tempo viajando? 1 ano. Não, é mais de 1 ano, né? Parece que é 2 anos. Dando a volta ao mundo.
Olha aí, ó. Aí não, Aí. né, Thaís? Também Não, mas é Exagera muito, também né? não. Vai ali e volta, etc. Mas aqui, ó, o Emerson, se você pudesse deixar hoje um conselho para quem está ouvindo agora, sonhando em empreender, mas com medo, por mais que a gente já pincelou algumas coisas aqui, né? Sem muitos recursos, que conselho você daria para encorajar essa pessoa que quer empreender? Ela já tem uma ideia de algo, mas está um pouco com medo, não tem muitos recursos. O que você poderia dar para encorajar essa pessoa? Porque foi bom esse papo, porque ela entendeu que não é só um mar de rosas, tem os desafios, tem o processo, mas para encorajar ela, que conselho você daria? Do coração, assim, sem... Do fundo do coração, para quem está pensando em empreender, montar sua empresa ou vender algum produto, começar um negócio do zero, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo. Eu vou deixar para o mês que vem, para o ano que vem. Fala, não, começa hoje. Por que você não vai começar hoje? Para que você vai esperar? Não vai, mas eu vou esperar juntar recurso, vou esperar juntar dinheiro. Não, você tem 5 mil, você tem 10 mil reais. Hoje eu comecei com 15 mil. Nem 15, não era, parece que era 3 mil. Então começa hoje, não deixa para o futuro. Vamos viver o hoje. Porque se Deus plantou algo no seu coração de empreender, é porque você tem grande chance de alcançar o sucesso. Porque é igual aquele negócio, é igual a pessoa que quer casar, mas ela quer esperar tudo primeiro. Na hora que eu comprar o terreno, construir a casa, a piscina, depois eu vou comprar um carro, vou comprar um rancho. Aí que tudo estiver pronto, se bobear, lógico, ok, quem tem essa graça, Deus abençoe você que teve essa graça. Mas nem todo mundo tem essa graça, né? Aluga uma casa daqui 3 meses, aluga e depois vai ajeitando as coisas ao pouco. Exato, então entendeu? assim, às vezes a pessoa fica esperando tudo ficar pronto para começar. Mas assim, às vezes eu tô você te falando, começar com o que você tem, né? A questão da sabedoria, o entendimento e toda a carreira percorrida. Eu sofria muito com o futuro. Sofria demais com o futuro. Eu cheguei a quase tomar remédio para ansiedade. Hoje eu consegui controlar. Vamos viver o hoje. O que vai acontecer hoje? Acho que começar com o que você tem, buscando sabedoria. Trabalha com o recurso que você tem em mãos. Isso, hoje né? a internet, ela traz até você, inclusive esse bate-papo nosso vai chegar para outras pessoas, para terceiros, né? Então hoje a pessoa que quer começar, acho que ela precisa entender que é importante dar o primeiro passo e trabalhar com o que ela tem. Você não tinha a Inovar Tints, você não tinha de piscina, vou te ser sincero, mas teve que começar lá vendendo. Vou te ser sincero, para empreender hoje, começar hoje. Eu vejo que é mais fácil você começar hoje de quando eu comecei lá atrás. Por quê? Hoje é muito grande o campo. Se você falar, tô com 10 mil reais, vai ali lá em São Paulo, lá no Brás, compra algum produto lá, vamos dizer uma garrafinha, que é as garrafinhas de água, o pessoal leva para academia, vai lá, compra 1000 peças, faz uma negociação lá, começa a vender na Shopee. Você está empreendendo. Entendi. Rápido. Hoje tem muita variedade. Tem muita facilidade que você pode atingir, né? Hoje, Thaís, para você, que conselho você daria hoje para quem está querendo começar agora, assim, empreender do coração, sem... O exemplo, né, que você falou, como você disse, né, Deus, às vezes a pessoa tem a graça de já ter a condição de decidir casar. Vou me casar, então quer tudo primeiro, quer a casa, quer o carro, quer tudo pronto, tudo mobiliado, tudo. Então, alguns têm a graça, né? E que bom, que Deus abençoe, né? Mas se você for para algumas pessoas, se for esperar este momento, você nunca casa, né? Porque, aí como eu disse, não é a condição, é a decisão. Mas se você decide, aí você vai fazer acontecer. Então, a mensagem que eu deixo para todos que sonha em empreender é essa, pastor, que não é a condição, e sim a decisão. Quando você decide, você decidiu porque algo corrigindo. Primeiro, você confia em Deus, coloca tudo no altar de Deus, tudo nas mãos de Deus, porque sem a bênção dele, a gente não vai a lugar algum, né? Então, você colocou tudo nas mãos do Senhor e você decidiu, não tem como dar errado. Que bacana. Eu acho que isso sim é importante porque às vezes a gente vê dificuldade demais, mas é porque a gente não ousou dar o primeiro passo. Ou porque também estamos olhando para muita coisa. Às vezes o medo. E também tem muita gente querendo começar olhando muito para a horta do outro, para a empresa do outro. Então, assim, eu preciso olhar para a vida de vocês, aprender com a experiência de vocês, mas compreender que a matéria-prima está em mim.
né? Então, o que eu posso tirar da experiência de vocês para que, trabalhando com a matéria-prima que eu tenho, eu possa alcançar, né, os níveis que Deus tem para minha vida, ou os lugares que eu consigo chegar com aquilo que eu tenho em mão. Então eu vejo também que pessoas esperando muita coisa, gente se comparando demais, eu digo, ó, quem fica se comparando não cresce, quem se compara não cresce. Não cresce. Então aprenda com a experiência do outro e vá viver a sua realidade. Onde até estava num bate-papo, numa igreja, a NET foi uma palestra lá para os casais, lá na casa de oração, e eu estava falando o seguinte, né? Tem pessoas que podem, hoje, dia dos namorados, tem pessoas que podem, né, sair, um exemplo, de Campo Belo e ir lá para Gramado, ficar lá 3, 4 dias lá, etc, né? Bacana, né? Tem gente que tem mas se você às vezes ficar esperando ter condição para ir para Gramado, usar um exemplo, esse dia pode nunca chegar para você. Por quê? Porque às vezes hoje você não tem condição de ir para Gramado, mas você tem condição de ir ali em Boa Esperança. Ou ir, né, aqui no... ou de ir num restaurante aqui na cantina de Minas, ir em algum lugar, ir numa lanchonete, etc. Então, o que impede muitas pessoas de desfrutarem de voos maiores é que ela fica esperando ter o que o outro tem para fazer algo parecido. Então, acho que você deve começar a fazer algo diferente com o que você tem, né? Com aquilo que você tem. Quando você começa a trabalhar aquilo que você tem, imagina quando vocês começaram lá, a portinha, pequenininho lá, se vocês olhassem... Você imagina se eu fosse esperar juntar dinheiro. Ou ficar olhando para um grande material de construção na cidade e comparando com a realidade de vocês. Então, acho que quando você aceita o processo que você está inserido nele, a realidade que está nas suas mãos, e começa a trabalhar para mudar ela, é bem mais fácil do que você já começar desprezando o processo que você está inserido, sonhando desejar o processo do outro. Porque se o outro está naquele nível, naquele patamar, ele teve lá a estrada dele, os percursos dele. E talvez você está olhando para um lugar, um exemplo, você começou com uma portinha pequena. Você está começando hoje, mas às vezes o cara tem 20, 30 anos, sei lá, 15, sei lá quantos anos, lutando. E também começou pequeno. Então eu vejo que às vezes também é isso, é muita gente olhando demais para a horta do outro. Então acho que assim, esquecendo de viver o processo, que Deus tem melhor para a vida acho de que cada assim, um. Né? É o que você tá. É aquela passagem quando Jesus está com os discípulos, ele quer pôr à prova os discípulos, ele pergunta como a gente vai alimentar essa multidão, né? Mais de 5.000 pessoas. Como que a gente vai alimentar essa multidão? Então os discípulos começam, se a gente tivesse 200 denários, se a gente tivesse isso, a gente conseguiria. Mas ninguém olhou para o que tinha já nas mãos. Nenhum dos discípulos que andavam com Jesus olhou para o que estava em suas mãos. E eu acredito que talvez eles tinham ali a metade de um pão, um outro tinha um pão, outro tinha alguma coisa que poderiam juntar e falar, a gente tem aqui 4 pão, a metade de um peixe, alguma coisa, um restinho aqui, tem um negocinho na marmita, é o que a gente tem. Então, de cara, na passagem da multiplicação, eles já logo, nem se nós tivéssemos 200 denários, seria suficiente porque é muita gente. É quando o garoto surpreende, né? Ele procura o mestre, ele diz, olha, eu tenho 5 pães e 2 peixinhos. À luz do descrédito dos discípulos, né, que vão dizer ali, mas o que é 5 pães e 2 peixinhos para tanta gente? Mas ele apresentou. E o bom é que quando ele apresenta o que ele tem em mãos, Deus faz ali o sobrenatural. Então, acho que uma lição muito bonita que vocês deixam também que vocês começaram com algo pequeno nas mãos de vocês, era o que tinha. E se hoje cresceu, é porque vocês soube valorizar e pôr nas mãos da pessoa certa. Então, eu assim, deixo esse conselho. Não é sobre a importância e o valor do que está nas mãos das pessoas, né? Não é sobre a importância e o valor que nós damos, é sobre na mão de quem está. Né? Então, acho que muito bacana que vocês sempre colocam Deus à frente, a empresa de vocês à frente, né? Sempre compreende que se tem desfrutado de algo melhor, maior, é porque Deus tem dado o aval. Então, queria muito mesmo agradecer vocês pelo feedback e queria aí que vocês dois, começando por você, Wellington, deixasse um convite para quem não conhece aí o Grupo Inovar, fosse lá para conhecer, o que vocês podem oferecer para quem for lá. Então, para quem não conhece a nossa empresa,
dá uma passadinha lá para conversar com a gente, para bater um papo, tomar um café, porque, igual eu falei, a gente não vende só produto, a gente quer vender sonhos, né? Ajudar você a conquistar sua casa própria, né? O seu sonho que você tem no seu coração, e conte com a gente, com a nossa empresa, sempre. E você, Thaís, o que você deixa aí para esse público abençoado aí? É isso mesmo, né? Para quem não conhece, né? O Grupo Inovar, né? Nós estamos lá com as portas abertas, aguardando você, como a Ellison disse, né? Realizar o sonho, né? Que toda pessoa chega lá com um sonho, né? Então, nós estamos lá com amor, com carinho, toda a nossa equipe, esperando por você lá. Para juntos, né? Realizar esse grande sonho que é a casa sua própria. casa própria. Isso. Gente, que bacana, ó, um bate-papo muito interessante, agregou muito para sua vida. Queria muito que você acompanhasse aqui no canal Conexão, tá bom? O vídeo todo. E precisando, procure esse casal abençoado aí. Tenho certeza que lá cabe você, tá bom? Um grande abraço, Deus abençoe você. E obrigado a vocês dois por essa prosa aí. A gente agradece pelo convite, Amém. né? Foi muito maravilhoso estar aqui nesse momento com você. Obrigado, Deus abençoe muito vocês. Amém, nós todos, pastor. Amém. Muito obrigada. Amém. Tamo junto.